Bom, boa noite aí, bem-vindos. Vamos dar sequência aí ao curso de técnicas de manutenção eletromecânica. Acho que vocês estão vendo aí já a apresentação. Se não estiverem vendo, por favor, me avisem. E aí a gente tem que mudar aqui. Mas enfim, acho que vocês já estão vendo, então. Pessoal, então a gente, não sei se vocês viram lá, eu deixei um aviso explicando que na 13ª semana na aula, então, de número 13, a gente vai ter uma avaliação. Vocês já podem começar a se preparar, contar as semanas aí, visto que hoje a gente está aqui na semana 9, né? Então, essa é a nona aula, semana que vem a 10ª, depois tem mais duas e aí a avaliação. E a gente vai dar continuidade, então, vai continuar falando de técnicas de manutenção aplicada. Hoje a quarta parte, só uma denominação para a gente, porque acaba que divide, não cabe tudo na mesma aula. Então a gente já falou isso aqui bem. A primeira técnica que a gente viu foi alinhamento de eixo para eixos desbalanceados ou para desalinhados e o balanceamento de eixo para eixos desbalanceados. Vimos aí a principal diferença, um é um processo dinâmico, enquanto que o primeiro é um processo estático. E o principal elemento para medir vibrações é o acelerômetro, visto que ele pode ser colocado aí, ele é feito de um material piezoelétrico que vai transmitir essa vibração aí através de um pulso elétrico. Você consegue tirar características, né? Frequência, tempo, deslocamento, velocidade. Falamos de acústica, ultrassom, vimos as vantagens e desvantagens aí de cada um dos ensaios. Vimos essa equação aqui, né? Equação essencial aí para gente, onde a velocidade é igual ao comprimento de onda. Comprimento de onda pode ser medido aqui de uma crista a outra, ou de um vale a outro, ou de um ponto qualquer até ele aparecer pela segunda vez, ou a primeira vez, segunda vez. Seria isso tudo aqui, o lambda também, né? A gente falou que isso aqui é amplitude, a gente viu que isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale, tá? E vimos que como a frequência é o inverso do período, se você substituir isso aqui, ó, você encontra que a velocidade também é o comprimento de onda dividido pelo período. E é esse o princípio que o ultrassom vai usar, o navio vai ter um sonar aí que vai disparar uma onda mecânica que vai bater no obstáculo com uma certa velocidade e vai voltar. E através desse tempo que leva para bater e para voltar, ele consegue estimar a distância do obstáculo. Então falamos de termografia, de radiologia, vimos que dá para ver através da radiologia trincas, descontinuidades, soldas e conexões. Falamos da diferença do raio-x e do raio gama. E falamos da lei da intensidade de radiação, né? A lei do quadrado, o inverso do quadrado da distância. Então, pelo fato da distância estar elevada ao quadrado, é melhor, né, você trabalhar com uma fonte até um pouco mais forte, só que numa distância maior do que com uma fonte mais fraca, uma distância menor. Então, dentro dessa lei aqui, a intensidade da dose de radiação que você vai levar, ela depende da intensidade da fonte, da área aqui de exposição e da distância que você está dela ao quadrado. Então, por isso que o parâmetro principal aí é a distância quando se trata de radiografia. Na aula passada a gente falou de boroscopia. Vimos que a gente pode determinar, encontrar trincas, descontinuidades, obstruções, verificar o estado de corrosão. Então é um ensaio bem interessante porque ele é prático de fazer, é rápido, dependendo se você consegue ver até aqui com a mão, né, numa câmera, numa handcam aqui que eles chamam. Essa aqui já é no computador. E não precisa de muito treinamento, fica bem evidente aqui os defeitos, diferente dos líquidos penetrantes, né? Os líquidos penetrantes, por serem
líquidos que vão atuar na superfície aí da peça, só consegue ver descontinuidades superficiais. Tem essa desvantagem. Mas tem a vantagem também de requerer baixo custo e baixo treinamento. Então, aqui algumas fotos, a gente vê aqui bem a aplicação, a gente viu que a aplicação pode ser por vários tipos, tem aplicação por adesivo, né? Está aqui. E aqui o resultado desse ensaio de líquido penetrante, está bem fácil de ver aqui ó, os defeitos. Né? Isso aí não é problema. E os procedimentos estão aqui, né? De limpeza, aplicação, tempo, remoção, aplicação do revelador, os tipos de reveladores. Isso a gente viu na aula passada, né? Vimos, então, falamos de lubrificantes. Vimos que o lubrificante, na verdade, tem vários tipos. Eles podem se apresentar nos 3 estados, então, gasoso, líquido e sólido. A gente vai considerar aí. O ar é considerado um lubrificante, tá? A gente tem os de aerosol também, vaselina, silicone aqui em spray, WD-40. O óleo está mais para o líquido do que para o sólido, enquanto que a graxa está mais para o sólido do que para o líquido. A gente viu que a diferença aí é a viscosidade, né? A dificuldade que as partículas têm, a capacidade que elas têm de se separar, vai te dar justamente a viscosidade. Então, quanto maior a viscosidade, mais pegajoso, mais próximo ali de uma pasta de dente. Já o óleo não, né? Ele tem uma viscosidade menor do que a graxa, que vai dar esse aspecto meio líquido. E na análise dos lubrificantes, a gente viu que essa análise pode ser fisicoquímica, pode ser uma análise de contaminações, pode ser análise de espectrometria ou ferrografia. Né? São esses tipos de análise. Professor, Quando a gente vai olhar um óleo, basicamente, a maior parte da composição do óleo é óleo mineral ou óleo sintético. Né? É o óleo base que compõe o óleo. A gente tem espessante para justamente mudar a espessura, dar algumas propriedades, e os aditivos que vão controlar praticamente aí os efeitos. Então, pode melhorar. Então, a melhora na fricção, intensidade de aderência, pode ter aí proteção contra desgaste, essas características. Tudo bem? Vimos, então, classificações, 2 padrões principais, que é a SAI e o API, Instituto Americano de Petróleo, ou a Sociedade Automotiva de Engenheiros. Então, a gente viu como é que se denomina isso, né? Essas siglas aí, a gente falou do W, que quer dizer Winter, o S quer dizer Spark, que é ignição, para trabalhar com centelha, tá? Dependendo da classe, você vai... E a gente viu que quando a temperatura aumenta, quando você coloca o lubrificante, o óleo ali, a graxa, e o equipamento começa a trabalhar, a gente viu que a temperatura aumenta e isso faz a queda da viscosidade. Então, isso aqui quer dizer a classe de viscosidade do óleo, não a viscosidade em si, porque ela vai ter que diminuir quando a temperatura aumentar. E aí, de forma geral, o que a gente vem vendo, esse quadro acho que é clássico, vocês estão cansados de ver, hoje a gente vai dar ênfase para esses 2 ensaios que já misturam um pouco da parte elétrica com a parte mecânica. Eles são ensaios que vão se utilizar de princípios eletromagnéticos para encontrar defeitos mecânicos nos equipamentos, nas peças. Então, como é de praxe, a gente vai começar falando do eletromagnetismo, fazer um apanhado, dar uma base aí, discutir um pouco sobre isso, para a gente ter base para evoluir daqui para frente. Então, eletricidade ou magnetismo, isso daí é uma questão. Muita gente acha que o nome eletromagnetismo foi dado porque o cara estava cansado de se referir aos dois, falar 2 palavras, né? Sempre eletricidade e magnetismo, eletricidade e magnetismo. E aí, por preguiça, ele botou esse nome. Mas não foi isso, né? Óbvio. Tem um porquê.
Então, no início, se vocês pararem para pensar, os fenômenos de eletricidade e magnetismo, né, a bússola, um raio, já eram conhecidos e às vezes dominados antes até do modelo atômico. Se você parar para pensar o modelo do átomo, né, eu acho que é ali de 1908, Rutherford, início do século XX, tá? Início do século XX. Muito antes disso, já era conhecido a eletricidade e o magnetismo. No entanto, não era consolidado esse modelo que a gente tem de prótons, elétrons e nêutrons, né? Tudo aqui num núcleo consistente e os elétrons girando. Isso aí não era conhecido ainda. E eles achavam que eram duas coisas diferentes, né? Que era separado. Você tinha ora eletricidade, ora magnetismo, então são duas coisas como uma força mecânica ou um aumento de temperatura, duas coisas, dois fenômenos diferentes. Depois de um tempo, a gente vai ver isso aqui, foi comprovado, e é por isso que chama eletromagnetismo, que na verdade a gente está falando da mesma coisa. Eletricidade e magnetismo são a mesma coisa, apenas manifestações diferentes do mesmo fenômeno. Então, da mesma forma que tem gente que se manifesta de uma forma de certas horas e gente que se manifesta de outra forma em outras horas, a gente tem aqui essa entidade da física que vai se manifestar, ora, como eletricidade, daquela forma que a gente conhece através de eletricidade, e ora como magnetismo, que é nada mais, nada menos do que a interação de ímãs e partículas magnéticas. Mas Professor, onde tem eletricidade, tem magnetismo. professor, dá uma licencinha aqui rapidinho. Pode falar. O, o aluno Alex está pedindo para aceitar ele para entrar aí. Não está aparecendo para mim, não. Vê se ele está entrando com o e-mail G Suite, que eu acho que não precisa nem de autorização mais. Coloquei aí. Tá ok, vou falar com ele aqui. Beleza. Valeu. Então, né? Onde tem eletricidade tem magnetismo, e onde tem magnetismo tem eletricidade, tá? Isso daí tem que estar em mente. Então, você conhecer eletricidade e magnetismo, ou eletromagnetismo, te traz algumas vantagens. Por exemplo, você consegue explicar por que que o avião não cai, não explode, não pega fogo quando um raio encontra ele, né? Então, assim, deixa eu ver aqui se o Alex está pedindo para entrar. Não está aparecendo aqui, não. Vou voltar aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, onde tem eletricidade tem magnetismo. Por que que o raio, quando atinge o avião, se você parar para pensar, o avião está passando por cima de todos os prédios, né? Se parar, olhar, a cidade está lá embaixo. Então, ele é o ponto mais alto. Se um raio tiver que acertar, vai acertar ele. Por que que ele não cai? Como é que ele consegue? Então, você, através de eletricidade e magnetismo, você consegue entender. É o fenômeno da gaiola de Faraday, né? Como o avião, a carcaça dele é de um metal condutor, quando o raio cai, a descarga elétrica distribui igualmente por toda a superfície. Então você não tem diferença de potencial entre as superfícies. Por isso você pode encostar na parede, você pode conectar dois pontos que, como não tem diferença de potencial, a corrente elétrica não vai poder passar. Então você consegue fazer projetos, né? Ou até os pombos, raça desgraçada, esses aí sim poderiam cair com o eletromagnetismo, mas eles não caem, não por conhecer eletromagnetismo, mas por instinto, né? Mas esse daí ninguém ia reclamar. O, os biólogos, acho que nem os biólogos iam reclamar. O meio ambiente, eles não ajudam em nada. Enfim, eles estão aí. Então, eles também vão lá e pisam de maneira que não há diferença de potencial aqui, né, entre esses dois pontos. E aí, por isso, ele não toma esse choque. O mesmo potencial elétrico que tem aqui, tem aqui. Então, a corrente elétrica não passa por ele. Você consegue fazer inspeção.
Você consegue fazer um monte de coisa interessante aí com eletromagnetismo. Mas lembrando sempre que na verdade, os dois lados da mesma moeda, tá? Vamos ver aí alguns acidentes interessantes, algumas coisas assim de se ver, né? Interessantes no sentido de que é bom se prevenir. Então, primeira coisa, explosão de um transformador, clássico, né? A gente vê, quem já teve oportunidade de ver, às vezes ele começa a pegar fogo, às vezes ele explode de uma vez, nem dá esse sinal aí de falha. E aqui a explosão de uma estação aqui, de um quadro elétrico, bem perigoso. Você vê, repara que a gente já comentou aqui a diferença de eletricidade de eletrônica para elétrica, que eletrônica é fio fino e elétrica é fio grosso, né? E eletrônica passa ou não passa e elétrica é passa ou morre. Porque se não passar, ela vai passar de qualquer jeito, levando mais alguém que estiver aí perto. Então, geralmente esses acidentes estão envolvendo o quê? Muita energia acumulada, muita energia armazenada. Imagina quanta energia não tem armazenada aqui, numa estação dessa ou num transformador. Por isso que quando essa energia é liberada num curto período de tempo, você tem essa explosão, você tem danos geralmente muito grandes, e mais do que danos ao patrimônio, você tem danos à pessoa, né, ao operador. E, geralmente, no início de carreira, é você que vai estar ali na linha de frente. Por isso que é bom tá ligado. Aí mais um, ó. Você vê que às vezes é coletivo. Pega quem estiver por perto. Então vai mais de um, mais de dois. É complicado. Então, por isso que é importante você sempre verificar os procedimentos, saber se o equipamento está aterrado, saber o que está fazendo, desligar o equipamento, de preferência, cortar fornecimento de energia na hora que for mexer. Mais um aí, ó, brincando com tomada aqui no canto. E aqui, por fim, o arco elétrico, princípio de um raio, né? Quando a distância encurta, o campo elétrico aumenta até que rompe a permeabilidade elétrica do ar. O ar também é um isolante, desde que parado ali. Então, ele funciona, só que quando o campo elétrico é grande o suficiente, a diferença de potencial, você tem esse rompimento dessa barreira, esse isolamento, e aí o arco elétrico se forma. Por fim, esse aí acho que é o mais. A primeira vez que eu vi isso eu era estagiário e o vídeo circulava no e-mail da intranet da empresa, né? Pô, E esse vídeo era é o... antigo mesmo, já vi esse vídeo. Ele é famoso, ele é famoso. Você vê que não tem tempo de socorrer, não tem o que fazer, né? Já era. Bye, bye, vapo, vapo. Já caiu Tchau, fedendo. tchau. O vídeo, acho que o nome desse vídeo ainda circulava com o nome de Choquinho, né, na empresa. Aí você abria e foi, na época que chegou, todo mundo só comentava dele. Isso aí antes do smartphone, né? Era interessante. Hoje em dia não tem como bloquear o smartphone. As pessoas conversam pelo smartphone. Mas antes não tinha essa, então todo mundo conversava pela intranet da empresa. E aí o vídeo circulava. Toma cuidado, tá? Com fio, encostar em fio, às vezes a gente sabe que aqui no nosso estado a manutenção não é muito boa. Então você está passando na rua, viu um fio atravessado, não encoste, ele pode estar energizado. Então, vamos voltar aqui para a gente já botou um terror aí, já falou um pouco do que pode acontecer, já está todo mundo com medo do eletromagnetismo. Vamos entender um pouco para evitar esse tipo de acidente e saber como é que opera, né? Os procedimentos de inspeção e manutenção aí na parte elétrica, eletromecânica. Então, eletricidade e magnetismo é a mesma coisa, onde tem um, tem o outro, a gente já viu. São fenômenos que estão aí atrelados à atração e repulsão sem contato. Então, veja que interessante, né? Imagina a primeira vez que alguém constatou isso. A única maneira de você exercer uma força num objeto é se você encostar nele antes, né? Você pensar assim, rudimentarmente,
Para você empurrar alguma coisa, você vai lá e empurra, encosta e empurra, ou amarra uma corda e puxa. Tem que estar encostando, tem que ter um contato entre as coisas. Mas tem uma força que acontece sem contato, né? Bem básica também, que é a gravidade. Você solta aqui o objeto, ele cai, ele é atraído pela Terra. Então, e não tem nada encostando nele, não tem nada conectando ele com a Terra. Então, essa força foi denominada como tipo de força de campo. Por quê? Porque o campo, quando você pensa campo, logo vem, né, o quê? O campo de futebol. O campo nada mais é, nada menos do que uma região do espaço delimitada. Então, o campo de futebol é uma região do espaço onde joga esse futebol. E o campo gravitacional nada mais é do que uma região do espaço onde a gravidade é capaz de atuar. Ou seja, se você estiver aqui fora, você não é atraído pela Terra. É o caso dos satélites, dos astronautas, né, fora de órbita. Se você estiver dentro do campo gravitacional, aí sim você é atraído pela Terra. Então é uma força de campo que acontece não quando você tem contato, mas quando você está dentro do campo gravitacional, no caso da gravidade. E a força magnética e a elétrica também agem da mesma forma. Para pensar. Você tem uma carga, dois ímãs, cargas magnéticas, ou, né, duas cargas elétricas, positiva e negativa. Elas vão se atrair ou se repelir, como a gente vai ver, mas através, né, se elas estiverem muito separadas, dois ímãs, se você tiver com um ímã lá na sala e a geladeira na cozinha, o ímã não vai correr para a geladeira. Então, conforme ele se aproxima, a geladeira entra no campo magnético do ímã e aí sim sofre essa força de repulsão de campo. Então, isso começou lá na Grécia Antiga, com Tales de Mileto. Repara aí que não tinha nem uma foto do bacana para botar, né? Você vê que o Tales de Mileto pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu João. Né? Não tinha foto. Então tinha que fazer uma escultura mesmo, não tinha como dar muito detalhe. Então saiu essa coisa aí bem genérica da Grécia Antiga aí para combinar com a galera da época. Então ele começou a perceber que nessa resina, essa resina que saía de algumas árvores, alguns seres de origem vegetal, tinha essas propriedades magnéticas. O âmbar, né, essa resina de cor âmbar, chamada assim. E foi isso que deu origem, aí depois ao ímã, tá? Que foi a base de um dos instrumentos, acho que hoje em dia é trivial para a gente, uma bússola, mas se você pensar, isso aí revolucionou tecnologicamente a vida do ser humano na época, e foi o que possibilitou navegações, expansão aí de continentes. Muita coisa surgiu a partir da bússola, que ela vai estar aí sendo atraída pelas linhas de campo da Terra, né? Polo Norte, Polo Sul. Com o passar do tempo, aí repara que a figura já fica um pouquinho melhor. Aí, não que o cidadão vai ficar mais bonito, né? Isso é difícil, mas a qualidade da imagem já vai melhorando. Já é mais autêntico aqui. O Charles Coulomb, ele foi responsável por formular matematicamente a força elétrica. Então, a gente sabe lá que duas cargas, os opostos se atraem, né? Então, cargas de sinais diferentes aí vão se atrair, vão ter uma força de atração, enquanto que cargas de sinais semelhantes vão se repelir. Então, você tem aí forças tentando repelir. Então, a foto aí do experimento que ele fez para comprovar isso, fotinha interessante, né? Então, esse pêndulo aqui era atraído ou repelido pela carga que estava aqui. Então, ele conseguiu estabelecer essa relação aí da força elétrica entre duas cargas elétricas. Mais tarde, ó, com aquela história do sem querer querendo aconteceu, o Hans Christian Oersted percebeu que o campo elétrico tinha ligação com o campo magnético. Então, Christian Oersted, está aqui, ó, Hans Christian Oersted,
Sem querer, querendo, ele aproximou um fio que passava uma corrente elétrica, ele aproximou de uma bússola e percebeu, opa, a bússola mexe quando o fio passa. Será que tem alguma coisa a ver aí? Será que quer dizer que altera, a corrente elétrica está alterando o campo magnético em volta aí da bússola e é por isso que ela está se mexendo? E era isso mesmo. Então ele percebeu isso, né? A corrente elétrica, o campo elétrico, influenciava no campo magnético. Não demorou muito para o Faraday, né, malandro, perceber o seguinte: se o campo elétrico altera o campo magnético, provavelmente o campo magnético também altera o campo elétrico, né? Bem capaz. Então, ele foi lá e fez experiências e comprovou isso, né? Comprovou aí que o campo magnético também alterava o campo elétrico. E aí, a comunidade científica nessa época começou a perceber que tinha uma relação aí entre esses dois fenômenos que antes pareciam ser duas coisas diferentes. Foi aí que o Gauss, mesmo Gauss lá do Teorema de Gauss da matemática, esse aqui era um catiço, né? Fez coisa pra caramba. E o Ampère, cada um fez a sua lei, então lei de Gauss para determinar o campo elétrico numa superfície fechada, e a lei de Ampère para determinar aí o campo magnético numa linha agora fechada, não numa superfície, mas agora numa linha. Então estabeleceram isso. E com o passar do tempo, veio esse cidadão, o James Clerk Maxwell. Então, Maxwell foi o cara que aí, de fato, reuniu todas essas leis. Então, ele pegou a lei de Gauss, pegou a outra lei de Gauss para o campo magnético, pegou a lei de Faraday, pegou a lei de Ampère e Maxwell, deu uma melhorada e mostrou que, de fato, eletricidade, né, eletricidade e magnetismo fazem parte dos dois lados, quer dizer, da mesma moeda. Né? É a mesma coisa. Então, ora se comporta de uma forma, ora se comporta de outra. Sendo que elas são, na verdade, a mesma coisa e andam juntas. E aí a gente começa a diferenciar, então, eletrostática de eletrodinâmica. O que é isso? Eletrostática é quando as cargas estão paradas. Né? Então, você tem lá uma esfera carregada. Então, você tem aí, vamos supor, cheia de elétrons, né? Cargas negativas. Então, está tudo paradinho ali. Na hora que a menina vai lá e encosta, as cargas passam daqui para a cabeça dela, vão para os extremos, e aqui começam a ser repelidas nesse efeito aí do que a gente tá acostumado a ver, de repente, já viram aí em filme ou na internet. Né? Então, isso aí seria eletrostática. A gente sabe calcular quando você tem lá então, uma carga positiva, uma carga negativa, elas vão se atrair através da lei de Coulomb da força elétrica. Agora, quando você tem um potencial elétrico, ou seja, cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro, ou seja, uma diferença de potencial, mais um meio condutor, então um meio condutor é essencial para os elétrons poderem passar, né? E graças a Deus o ar está aí isolando, senão a gente ia ver choque passando, raio passando de tudo que é lado, atingindo a gente. Então, se tiver um meio condutor, ou seja, um fio de cobre, um fio de metal, uma superfície metálica, por onde os elétrons possam passar, você tem a corrente elétrica, ou seja, a eletrodinâmica. A eletrodinâmica nada mais é do que os elétrons se movimentando, correndo aí de um lado para o outro, né? Indo sempre de onde tem mais para onde tem menos, tentando equilibrar aí o sistema. Alguns dos equipamentos aí principais que a gente usa para medir, né? Então, o voltímetro, o amperímetro e o multímetro. Lembrando que o voltímetro mede tensão elétrica, o amperímetro mede corrente e o multímetro mede um monte de coisa, tanto resistência, dependendo do modelo, tem várias
funções, né? Pode medir resistência, pode medir corrente, pode medir temperatura, às vezes, tá? Teste de continuidade, que é o teste para ver se, por acaso, passar ali uma corrente elétrica, se ela passaria. Então, muito utilizado em cabos, quando você quer verificar se o cabo está danificado, você espeta uma ponta do multímetro de um lado e a ponta do outro. Se o multímetro apitar, é porque tem continuidade, está conectado. Se não apitar, é porque houve algum dano ali, eles não estão conectados. E lembrando aí, ó, que o voltímetro, ele tem que estar sempre associado, né, em série. Ou quer dizer, em paralelo com os pontos onde você quer medir a tensão. Então, se você quer medir a tensão em volta de um objeto ou de um resistor, você coloca um voltímetro com tendência muito grande. O que isso quer dizer? Uma resistência, que tende ao infinito, ou seja, ela tem uma resistência muito grande para evitar que a corrente elétrica passe por aqui. Porque você quer que toda a energia do sistema passe por esse resistor, justamente para você medir a diferença de potencial dele. Diferente, né, opostamente, aí ao amperímetro. Esse sim tem que ser conectado, então, o voltímetro em paralelo e o amperímetro em série. Tá? Por quê? Porque o amperímetro você quer medir a corrente que está passando, não mais a diferença de potencial. Você quer medir a corrente que está passando. Então, agora, você quer que ele tenha uma resistência que tenda a zero, justamente para não alterar a resistência equivalente do circuito, e montado de forma que em série, para você captar justamente, conseguir medir justamente aqui a corrente que está passando nele. Então, a mesma corrente que passa aqui é a que passa aqui. Da mesma forma que a mesma diferença de potencial que tem aqui é a mesma diferença de potencial que tem aqui. Esses aí são princípios da física. O Peter van Musschenbroek, difícil até de falar, foi o cara que fez a primeira bateria, né? Não sei se você sabe a energia que a gente usa aqui em casa para ligar a televisão, para ligar a luz, para ligar os equipamentos. Ela é gerada, né, convertida praticamente que no mesmo instante que você está usando. Então, lá no interior do país tem uma hidrelétrica que está constantemente gerando energia. Tem termoelétricas, tem usinas que estão gerando, convertendo, na verdade, porque energia não se gera, está convertendo energia em energia elétrica. E essa energia viaja pelo país inteiro até chegar na sua casa. Então, na hora que você liga a tomada ali, ele começa a consumir a energia da estação que está chegando lá do interior, provavelmente. A tendência agora no século XXI é que você tenha uma diversificação e que você agora consiga ter a energia gerada aí no próprio ambiente onde ela é consumida, pelos próprios aparelhos. Então, imagina se você tivesse um celular que não precisasse carregar, né? Que o próprio movimento de andar com ele na mochila ou de colocar ele no bolso, subir e descer uma escada, ou que você caminhou daqui até o ponto de ônibus, isso aí já foi suficiente para converter energia para alimentar a bateria ali do seu celular. Seria ótimo, né, do computador, você não ficar precisando carregar. Ou que você tenha, por exemplo, um painel solar, que você possa converter a própria energia ou parte dela. Às vezes você não consegue o todo, né, de uma vez, você não vai alimentar sua casa inteira só com energia solar, de repente, você consegue, mas talvez não. Mas já dá um alívio aí na hidrelétrica, já melhora. Então, esse cara aí foi o primeiro a fazer uma bateria. Hoje em dia, a gente tem modelos muito mais avançados, centros. Isso aqui é um centro de armazenamento de energia. Então, o cara gera energia na usina, armazena aqui, e ele não precisa, ele pode desligar a usina. Depois você consome energia da bateria e não da usina. Isso é interessante. E aqui uma curiosidade para você, né? Pele humana apresenta uma resistência elétrica de aproximadamente 100 mil ohms.
Então, quando você coloca o dedo na tomada, está sujeito a um choque de 220 volts, de repente metade disso, mas se pensar 220 volts, está tomando aí uma corrente de 0,002 ampere. Tá? Essa é a corrente aí que você está sujeito. Aí imagina se você toma, então, um choque de 10.000 volts numa estação elétrica. É risco de morte, né? Por isso que acontece explosão, coisa catastrófica. Que é dessa ordem aqui de grandeza que você está trabalhando. Aí você vai lá e coloca a mão, imagina a corrente elétrica que não está passando. Aí não aguenta, não tem propriedades, seu corpo não tem propriedades, ou o que você encostou ali não tem propriedades suficientes para resistir, chega até a sair o cheiro de queimado, desidrata mesmo. Enfim, EPI é fundamental, tá? Ah, professor, mas para que eu vou usar capacete? Será que é para mexer com coisa elétrica? É, cara, porque o choque pode te derrubar, você pode bater com a cabeça em alguma coisa que você não está esperando e a corrente passar para você. Então é bom ter o capacete do material isolante. Bota, fundamental, você não está encostando no chão. Visto que o chão é, né, o que a gente tem aí como referência, então tudo vai correr para ele, a Terra vai atrair qualquer coisa. Então, se você está conectado com a Terra, você está atraindo corrente elétrica. Por isso, uma bota isolante é importante. Tá? E evitar de, quando for encostar alguma coisa, encostar assim. Eles recomendam que você encoste com essa parte de cima aqui da mão, porque a tendência, quando você toma um choque, a primeira coisa é se contrair. E aí botou a mão assim, se contraiu, amigo, vai ficar ali tomando choque até terminar de morrer. Ou vai ficar igual o Chaves mesmo, né? Quando chega alguém, ainda vai botar a mão em você para ver se você está bem ou para tentar te desprender e vai tomar o choque também. Então, quando alguém chega, geralmente você já está morto ali, alguém vai te cutucar e morre também, né? Porque você está todo eletrizado. Tem que chegar dando paulada. Arranca a mão do cidadão, mas não deixa ele morrer, né? Não morre você também. A recomendação mesmo é que dê paulada para separar aí o contato do operador com, se tiver em situação de, 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 desse caso aí, né? Claro que muitas vezes o cara dá a paulada e fala, pô, o cara ia morrer, mano, eu tive que dar a paulada, acabou matando mesmo a paulada, mas né, o operador quer apagar o outro, então isso aí vai ser investigado, você vai ser investigado. Ensaio de partículas magnéticas, olha aí, ensaio de partículas magnéticas, como o nome já diz, vai utilizar magnetismo, eletromagnetismo, né? Ou seja, a gente vai passar uma corrente elétrica aí em algum lugar, a gente vai ver, para mudar o campo magnético ao redor de uma superfície que tenha propriedades magnéticas, e através de alguma coisa que a gente vai depositar aí, a gente vai depositar então pó aí magnético, materiais magnéticos em forma de pó. Quando o campo magnético variar, vai ter essa variação aí das linhas de campo, as partículas vão ser atraídas, e se tiver alguma descontinuidade, alguma trinca, algum defeito superficial, você consegue ver porque as partículas vão ficar retidas ali. Então, repara aqui, ó. O cara vem com esses eletroímãs, né? O nome disso aqui a gente vai ver também daqui a pouco. Tem alguns outros tipos de magnetização, tem magnetização por indução. Você vai induzir um campo magnético, uma corrente elétrica no objeto, e conforme essas partículas magnéticas aqui forem atraídas, vão se depositando ali em cima do defeito. Esses ensaios são divididos em dois tipos, via seca e via úmida. Onde a via seca é bem simples, você vai usar um pó magnético, né? Essas partículas magnéticas serradas já em forma de serragem bem finas, e é importante que elas sejam bem finas, porque se você tem partículas grossas, né, de malhas de ferro, ao invés de partículas, coisas assim significativas, elas não vão ficar travadas ali, elas vão ficar depositadas nas superfícies, nas descontinuidades pequenininhas.
Então é interessante que você tenha partículas bem fininhas, para que elas fiquem depositadas, né? Consigam perceber aí detalhes e defeitos bem, como é que eu posso dizer? Bem precisos. E o de via úmida, onde você vai depositar aí um spray específico, ou passar um pano com um gel, um líquido específico, para umidificar essa superfície, né, para atingir propriedades. Então, se vocês não conhecem o processo de eletromagnetização, um eletroímã, o que você faz? Você vem aqui com guindaste, aí o guindaste. Você vai com guindaste e encosta numa peça que seja ferromagnética, né? Ou seja, que é atraída pelo campo magnético. Aí vai lá. Quando encosta aqui, você começa a passar uma corrente elétrica por dentro dessa peça aqui de cima, de forma a induzir um campo magnético. Então, isso aqui vai virar um ímã. Isso é interessante porque você consegue, então, imagina se isso aqui fosse um ímã permanente, você não ia conseguir guardar nunca, né? Chegou perto de alguma coisa, olha o tamanho disso, chegou perto de alguma outra coisa que não era para atrair, ele vai atrair, vai quebrar tudo. Isso aqui já acontece em laboratório. Claro que a gente em laboratório trabalha com ímã pequenininho, mas às vezes está mexendo na peça, esquece de tirar o ímã da peça, e aí chega, vai guardar a peça, quando está chegando perto da gaveta, a peça foge da tua mão, corre para a gaveta e quebra. Então, para mexer com coisas grandes, você vai precisar de um ímã forte, claro. Imagina se você não pudesse desligar ele. Então, essa é a maneira de desligar. Aquele ímã que a gente conhece, de geladeira, onde você tem polo norte, polo sul, esse aqui não desliga nunca, né? Ele é permanente. É o que a gente trabalha em laboratório ali. Eu, pelo menos, né? Tem gente que... a ciência trabalha com todos. Mas esse daqui é permanente, esse aqui não, é o eletroímã. A partir de uma corrente elétrica induzida nele, então ele vai atrair e você consegue movimentar essas peças. Esse processo pode ser dado assim, né, por uma corrente elétrica, ou por uma bobina. Então você enrola aqui um fio em volta do condutor e induz uma corrente elétrica aqui, que ela dando volta assim vai modificar o campo magnético, vai gerar um campo magnético resultante nesse sentido. E quando esse campo magnético varia, aí a gente consegue perceber alguns fenômenos, né? Então, partículas magnéticas é um ensaio que vai te dar um resultado instantâneo, ali na hora, não é um resultado permanente, percebe? Você vai ter que limpar ali depois você não vai deixar a poeira ali, as partículas magnéticas em cima da peça. Lembra que ela tem que voltar para trabalhar. Então, resultado é instantâneo, não é permanente. O treinamento é mediano, requer um certo treinamento, mas não é dos mais complexos. Requer uma superfície preparada, então um acabamento superficial, você vai ter que preparar a superfície, não é só chegar e fazer. Pode ser feito em qualquer tamanho de peça, então não tem restrição se a espessura, a peça é espessa, não é e tal, se a peça é maciça ou vazada, mas fica restrito a defeitos superficiais, então não vai pegar um defeito no interior da peça, e a restrito também a materiais ferromagnéticos. Então, se você vai fazer isso aí no material, às vezes, orgânico, no material fibroso, no material que não tem propriedades ferromagnéticas, não vai adiantar, porque não vai atrair, não vai alterar o campo magnético em cima dele na hora que você aproximar o ímã, né? O eletroímã, que for. E como é que você vai perceber? Você vai perceber através dos campos de fuga. Você sabe que no ímã, por convenção, isso daqui não é da natureza, isso foi uma convenção, os campos, as linhas saem do Polo Norte e chegam no Polo Sul, né? Então, conforme você estabelece o campo magnético, você tem linhas de campo e se tiver algum defeito, alguma descontinuidade, essas linhas vão ter fuga, né? Vão fugir. E você consegue perceber isso pela movimentação aí das partículas. Olha aí o exemplo que foi dado. Nesse caso, a gente combinou que sai do norte, né? Sai do norte e chega no sul. Então, dependendo aí do tipo de magnetização, você pode fazer por
ou varetas, né? Por essa outra peça que vai magnetizar a peça, induzir um campo magnético, ó, indução magnética, é isso daqui, alterar o campo magnético. E alguns tipos, né, como esse, vai precisar de uma luz fluorescente, se as partículas forem essa propriedade, você utiliza uma luz fluorescente, fica bem nítido. Parece até quando você toma aquele contraste para fazer ressonância magnética, fica bem nítido aí. Fica mais, porque fica explosivo, né? Fica fluorescente, fica fácil de ver o defeito, a descontinuidade. Olha aí, o nome desse equipamento é forquilha ou yoke, tá? Então você às vezes consegue ver trincas, defeitos, deposições, corrosões em volta de cordão de solda, bem, bem útil. Depende de cada material, né? Então, se você fizer no aço, você vai ter um tipo de resposta. Se você fizer em outro tipo de aço, outro tipo de resposta. Ferro fundido, níquel puro, você tem justamente devido à propriedade específica do material, a permeabilidade magnética do material. Como que o campo elétrico se distribui e se movimenta, tem facilidade de ser induzido ou dificuldade de ser induzido. Então, dependendo disso, você vai precisar, se aqui for o campo, não está aparecendo aí, a imagem cortou, mas se for o campo magnético, tá? A gente chama de B, então campo magnético. E aqui a intensidade de corrente elétrica que você vai precisar para obter aí, ó, chegar num campo constante. Repara que o final aqui, você já está com campo constante, né? Não adianta você aumentar aqui a corrente, que você não vai aumentar o campo. Isso vai te ajudar a determinar o quanto de corrente você vai precisar para fazer o seu ensaio, através do material que você está ensaiando. Tem tipos de magnetização diferentes, então tem magnetização circular, magnetização longitudinal e multidirecional. A multidirecional é simples de analisar, né? É a união das duas. Agora vamos analisar, então, a magnetização longitudinal. Longitudinal quer dizer uma magnetização, né? Longitudinal seria nesse sentido aqui. Ó. Nesse sentido. Então, quando você... isso aí é uma propriedade dos ensaios, né? do campo magnético. Para você detectar uma trinca, um defeito, uma corrosão, essa trinca tem que estar perpendicular ao campo magnético, para fazer, lembra aquela história do produto vetorial, a regra da mão direita e tal? Então, de força magnética. Então, a magnetização longitudinal vai te mostrar descontinuidades transversais. Então, você magnetiza nesse sentido e obtém esse resultado aqui. Você consegue ver essa trinca aqui. Se a trinca estiver no mesmo sentido do campo, né, magnético, imagina que o seu campo magnético está vindo aqui. Você não vai ter fuga aqui. Né? Essa fuga aqui, ó, né, que aqui vai ocorrer, aqui ela vai ocorrer, aqui não vai. Para isso, você precisa de uma magnetização circular, né, para ver aí trincas ou descontinuidades longitudinais. E a multidirecional é a mais incrementada das três, vai utilizar um pouco das duas técnicas, aqui ficou faltando, e transversais. Tá? Completa aí. Então, aí, só para você ter uma ideia, dependendo da espessura da sua peça, você vai determinar qual é a corrente elétrica que você vai dizer. Então, aqui é só um exemplo, não precisa decorar. Se a sua peça tiver uma espessura maior do que 3/4 de polegada, você vai usar de 100 a 120 amperes por polegada. Então, sempre por polegada, pelo amor de Deus. Não achar que é para colocar isso aqui. E é por aí, é por polegada, tá? Então, se você tiver peças grandes, você vai usar de 300 a 800. Por aí vai. Olha aí, ó. Que devia úmida, né? Aqui a magnetização pela forquilha, ilustrando.
E aí uma introdução, né, dos métodos. Você pode fazer um resumo, né? Então, longitudinal, indução de campo, você pode usar essas ferramentas aqui. A circular, passagem de corrente elétrica ou indução de campo, você pode utilizar isso aqui, né? Então, repara que você pode induzir o campo ou colocando um ímã aqui, você coloca um ímã norte-sul, um ímã norte-sul, você induziu um campo aqui. Ou, como a gente falou, passar uma corrente elétrica. Quando você passa uma corrente elétrica num fio condutor, você está induzindo um campo magnético nele também. É isso que está mostrado aqui. Ó. Tranquilo? Alguns passos aí dos procedimentos para ensaio, então técnica de magnetização. Isso aqui são coisas que vocês vão precisar estar atentos quando forem fazer um ensaio, quando forem determinar aí o que vai ser necessário para não ser pego de surpresa. Então, saber qual é a técnica de magnetização, tipo e intensidade de corrente elétrica para magnetização, preparar a superfície, tipo de partícula magnética usada, método de aplicação, se vai aplicar, se vai só jogar, se vai borrifar, se vai, né, como que vai depositar essas partículas, o método de remoção do excesso das partículas da superfície e a intensidade mínima de iluminação, se for ver, né, com luz negra, por exemplo. Procedimentos para ensaio também, espessura do revestimento, temperatura da superfície, forma e tamanho das peças, técnica de desmagnetização, isso aqui é importantíssimo, tá? Às vezes o cara vai lá fazer um ensaio e esquece de desmagnetizar, de deseletrizar, tá? A gente sabe que a peça ali ainda está cheia de eletrostática, porque a eletricidade está toda ali armazenada paradinha. Quando você chega lá e encosta, se não tiver isolado, a corrente passa por você, ela descarrega. Ou alguma coisa na umidade do ar faz a umidade variar, diminui a permeabilidade, abre o arco elétrico. Então é sempre bom estar atento quanto a isso. Limpeza após o ensaio, não pode esquecer. Não vai deixar a peça suja, pelo amor de Deus. E requisitos de qualificação, saber quem está fazendo. A gente viu que requer um treinamento mediano, então não é qualquer um que precisa fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que ter treinamento, tem que ter qualificação. Tá? Para acabar, para encerrar, a gente vai falar de correntes parasitas. É um ensaio relativamente simples, que ele é feito por um visor. Então, você vai induzir uma corrente elétrica através dessa ferramenta aqui. Você induz uma corrente elétrica numa superfície metálica, tá aí uma limitação também, precisa ser metálica, para a corrente poder fluir bem. Se ela não fluir a corrente, você não consegue fazer um ensaio direito. Você vai ter muito ruído, muita incerteza aí. E através de um visor, você consegue ver a variação de corrente, né? Como que a corrente está passando ao longo dessa peça. Então, através de variações aí do campo elétrico-magnético, o visor vai te mostrar, ó, se tiver alguma descontinuidade, você vai encontrar aí uma variação dessa corrente conforme você passa. Então, vai passando ali, deixa eu voltar aqui, ó, vai passando e vai vendo. Então, pequenas descontinuidades vão alterando a forma como a corrente vai passando no objeto. E isso que é o ensaio de correntes parasitas, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, que acho que a gente já falou bastante, e na aula que vem a gente dá continuidade, então, fala mais um pouco e vê um pouco de coisa nova aí. Beleza? Beleza, professor? Boa noite. Tranquilo então, galera? Beleza, professor. Querem falar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. A gente vai ter mais algumas aulas, tá? Vai fazer uma aula de revisão antes da prova. E aí, na semana da prova, espero que vocês estejam aí com a matéria afiada. Beleza? Fiquem de olho lá no quadro de aviso, tem aviso lá. Conforme as semanas vão passando, eu vou colocando lá. Qualquer coisa que precisar falar.
Tranquilo? Beleza. Então, beleza, galera. Eu fico por aqui. Boa noite aí para vocês. Tudo de bom. Valeu, boa noite aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Valeu.